A história começa com Yu, um garoto completamente comum, que só entrou na academia seca dos elites porque sua mãe, Sabara Asi, foi uma lenda que estudou lá e conquistou o mundo inteiro com sua beleza e talento. Logo de cara, Yu entra no ringue de boxe e é destruído pelo Vice Captu do clube de artes marciais, que o chama de fraco e patético. A plateia também não perdoa, jogando insultos sem parar. Ninguém entende como um garoto tão sem noção pode ser filho de uma mulher tão lendária. Mesmo assim, Yu se levanta tentando se motivar, lembrando de sua mãe, que além de atriz reconhecida mundialmente, foi uma gênia que se formou no topo de uma universidade internacional. Seu oponente, de forma estranha, até tenta provocar para ver se Yu desperta algum poder escondido, dizendo que até as R$3 da escola estão esperando para ver sua força. Mas Yu insiste, nunca treinou, nunca foi de esportes e não tem nada a mostrar. Cansado da pressão, ele explode e grita a verdade: "Eu não sou a minha mãe!" E parte para cima do treinador como se fosse liberar um poder. A multidão prende a respiração esperando algo épico, mas Yu só acerta 2 tapas fracos que nem fazem o treinador piscar. Irritado, o Karaú derruba no chão sem dó, mostrando mais uma vez que Yu não passa de uma decepção. Isso é a realidade dura que Yu já carrega desde que nasceu. Mas mesmo todo quebrado, ele ainda solta uma frase provocativa, que quanto mais medíocres as pessoas são, mais elas idolatraram talento como se fosse um tesouro sagrado. Nesse momento, o treinador percebe um olhar estranho nos olhos de Yu, menos a mesma intensidade de uma atriz de primeira linha. Ele entende que Yu pode até não ter herdado as habilidades da mãe, mas herdou a aparência dela. Ainda assim, ele decide ignorar isso e partir para o golpe final. Só que antes que o soco acerte Yu, surge do nada uma lutadora de cabelo laranja que joga o treinador longe, chamando de desgraça das artes marciais por bater em amadores. Todos a chamam de capitã. Na sequência, entram 2 outras figuras de impacto. Uma garota de cabelo azul, Kazuki, uma atriz tão famosa que seus ingressos esgotam antes mesmo de chegarem às lojas, e Miwa, de cabelo verde, a campeã mais jovem da história do shogi. E claro, a de cabelo laranja é Nico, a campeã invicta das artes marciais da escola. O ginásio inteiro enlouquece, porque essas 3 não são qualquer uma. Elas são as lendárias R$3 da Academia Seika. Kazuki dá um passo à frente e exige saber como o filho de Sabara se saiu no teste, torcendo para que ele pudesse se tornar o 4º real da escola. Mas o treinador corta a expectativa na hora, chamando Yu de fracote medíocre, sem talento nenhum, talvez até negativo. As 3 prodígias não aliviam e dizem diretamente alguém como ele não serve pra nada naquela escola. Só que Yu responde sem se abalar, mostrando um papel brilhante e dizendo que não tá nem aí, porque já decidiu entrar no programa de educação geral. As 3 olham como se ele tivesse contado uma lenda. Afinal, nenhuma delas sabia que esse programa sequer existia. Antes de sair, com o mínimo de dignidade que lhe resta, Yu é obrigado a limpar o dojo ou menos. Afinal, perdedores esfregam o chão. Mas quando cai a noite e a Capitã Nico chega com sua equipe para treinar, todo mundo grita como se tivesse visto um fantasma. O dojo tá impecável pela primeira vez na vida, indo embora. Yu reflete em silêncio. Nunca negou ser uma decepção. Desde pequeno, desejava o mesmo reconhecimento que sua mãe recebia. Mas logo percebeu que enquanto ela era uma gênia nata, ele era apenas um garoto comum. Tentou de tudo, cada talento possível, mas quanto mais tentava, mais parecia se afastar da imagem dela. Havia um drama em que sua mãe atuava como dona de casa. Um papel simples demais para alguém tão brilhante, mas Yu adorava assistir com ela. Quando Sabara ficou doente, os 2 conversaram sobre como a melhor parte do seriado era o jantar em família, no final de cada episódio. Naquele momento, ela finalmente se abriu com o filho, revelando que sempre sonhou em ter uma família calorosa e unida como a da série. Pouco tempo depois, veio a despedida. Seu último pedido, que Yu encontrasse uma família feliz para si, determinando-se a realizar esse desejo. Yu arruma suas coisas e segue para a mansão dos Mikadono. O dono envia as chaves com um bilhete, dizendo que ele pode entrar quando quiser. Ao abrir a porta, Yu fica impressionado com o tamanho do lugar e se pergunta quem é esse tal senhor Mikadono. Mas antes de se ajeitar, Nico aparece em modo ataque, achando que ele é um ladrão invadindo a casa. Yu tenta explicar, mas ela escorrega e cai de cara no chão, em uma cena digna de comédia barata. Ele aproveita a chance para zombar, até os gênios caem de vez em quando, e ainda joga uma toalha nela como se estivesse fazendo caridade. Logo depois, Miwa e Kazu entram e perguntam o que Yu está fazendo ali. Nico insiste que ele é um ladrão, enquanto Yu fica sem entender por que aquelas R$3 estavam morando na mansão. É então que ele recebe uma ligação do próprio Mikadono, que explica: a mãe de Yu não foi apenas sua amiga, mas também sua benfeitora, e agora ele quer retribuir o favor. Só esqueceu de avisar um detalhe: ele tem 3 filhas, e Yu precisa aprender a se dar bem com ela. Nesse instante, Yu olha para as irmãs e lembra do último desejo de sua mãe. É quando percebe, chegou a hora de tentar construir uma família, ao lado das 3 irmãs Mikadono. Para ele, essa situação parece um sonho impossível que, de repente, virou realidade. Viver com 3 garotas talentosas parece uma bênção dos céus, né? Mas, para elas, não é bem assim. As irmãs não estão nada animadas com esse arranjo, só que como foi o pai delas quem decidiu, não resta alternativa a não ser aceitar. Mesmo assim, Yu
tenta manter a postura, se apresenta de novo, querendo conhecê-las melhor. Só que nesse momento, ele percebe algo assustador. A mansão inteira mais parece um chiqueiro de luxo, com bagunça pra todo lado. A responsável pela louça era Kazuki, mas ela arrumou uma desculpa esfarrapada, dizendo que não teve tempo. A verdade, ela até tentou, mas conseguiu quebrar todos os pratos e desistiu no meio da frustração. Enquanto isso, Miwa e Nico eram as encarregadas da limpeza e da lavanderia. Só que, pelo jeito que elas se comportam, parecem mais o tipo de desastre que precisa ser limpo do que alguém capaz de limpar, depois de levarem uma cutucada bem onde dói. As três mudam de assunto e começam a zoar Yu, lembrando que ele mal conseguiu tirar 45 no teste de aptidão. Ele não deixa barato e corrige. Na verdade, foram 42. A discussão segue cheia de provocações inúteis. Até que, de repente, elas percebem que a casa inteira está brilhando, parecendo o saguão de um hotel 5 estrelas. Enquanto elas brigavam, Yu já tinha se transformado em um verdadeiro mago da faxina. No dia seguinte, Yu acorda animado, achando que vai poder se aproximar das irmãs tomando café da manhã juntos, já que não tem aula. Mas essa ideia vai pro ralo rápido, porque a casa inteira começa a tremer com o que parecem terremotos sem fim. Só que não eram terremotos. Era Nico quebrando pisos com os punhos no dojo particular dela, como se fosse a coisa mais normal do mundo, tentando entender o que as outras estão fazendo. Yu encontra Miwa jogando shogi contra uma IA automóvel, discutindo como se fosse gente de verdade. Já Kazuki parecia estar num laboratório clandestino, jogando ingredientes aleatórios num liquidificador e criando um milkshake, que claramente podia matar alguém. Quando Yu pergunta o que ela está fazendo, Kazuki debocha, dizendo que aquilo é só a rotina da manhã dela, do mesmo jeito que gente comum. Precisa escovar os dentes. Yu então sugere um jantar junto, mas a irmã mais velha logo corta a ideia. Ele que cuide da casa, porque elas estarão ocupadas com agendas lotadas e ensaio. Ele tenta chamar Miwa para o café da manhã, mas ela já tá virando o suco como se fosse gasolina pro cérebro, se sentindo deslocado. Yu vai pra cozinha sozinho, pensando em como aquilo lembrava sua mãe, que também sempre cozinhava só para si mesma. Ele reflete sobre como prodígios podem ser egoístas, incapazes de se conectar até com a própria família. E agora ele estava tentando fazer isso com 3 completas estranhas. Mas quando se senta para comer, Nico aparece. Ela claramente queria devorar a comida, mas segura o impulso e diz que a refeição não é equilibrada. Yu começa a provocá-la, lambendo a comida para tentar entá-la. Mas Nico reclama em voz alta que há carboidratos demais, lipídios demais, e que ainda faltam pelo menos 20 gramas de proteína e vitamina B, e o acha ridículo alguém calcular nutrientes antes de comer. Mas Nico deixa claro, para ela, comer certo é tão importante quanto treinar, quando as garotas estão prestes a sair. E o lembra de como sua mãe seguia dietas diferentes dependendo do tipo de gravação que tinha. As irmãs correm em direção ao portão, mas Yu aparece atrás delas dizendo que esqueceram algo. O clima pesa na hora. Elas entram em pânico, começam a discutir e checar tudo, tentando descobrir o que esqueceram. Só que no fim, ele queria apenas desejar um bom dia. Elas dizem que é desnecessário, mas acabam corando e até se sentem um pouco felizes com isso. Enquanto isso, Yu volta para a cozinha e começa a lavar a louça. No meio da tarefa, recebe uma ligação do misterioso Sr. Mikadono. Ele avisa que vai estar ausente por causa de suas responsabilidades, deixando Yu sozinho com as 3 irmãs. Em seguida, pede um favor, que Yu apoie as filhas, porque cada uma está prestes a enfrentar seus próprios desafios. Kazuki tem uma grande audição pela frente. Nico vai disputar o Campeonato Nacional de Karatê e Miwa precisa defender o título no shogi. Para Mikadono, só estar ao lado delas já seria suficiente para ajudá-las a se abrir. Ao ouvir isso, Yu fica empolgado, pensando até que suas chances de conquistar o coração delas podem aumentar se conseguir ajudar. Mas, respirando fundo, ele cai na real. Que alguém inútil como ele poderia fazer? Com o corpo frágil de um chihuahua e a inteligência de um aspirador de pó. Parecia impossível ajudar gênias que nem descansam no fim de semana. Mas então, a ficha cai. Se elas falharem, vão ser chamadas de fracassada, do mesmo jeito que ele foi a vida inteira. E Yu decide que jamais vai deixar isso acontecer. Ele jura proteglar e começa sua missão, conquistar o coração das 3 irmãs através de jantares em família. Quando o sol se põe, Nico volta do treino cabisbaixo, até se lembrar que agora vive na mesma casa que um escravo masculino. Yu prova a sopa que está fazendo como se fosse um néctar sagrado e oferece para ela experimentar. Nico recusa com arrogância, dizendo que não precisa da cozinha cremosa dele porque trouxe a própria comida. Mais tarde, depois do banho, ela sai radiante, mas encontra Yu completamente concentrado na cozinha, mergulhado em dezenas de livros de receita, preparando um jantar tão bom que até as pedras da rua sentiriam um cheiro. Ver a dedicação dele incomoda menos ainda mais, depois dela ter menosprezado seu esforço. Nesse momento, Miwa aparece, e Yu, com um sorriso de chefe orgulhoso, anuncia que está prestes a servir uma sopa tão boa que faria qualquer um estremecer. As irmãs riem, achando que ele está só se exibindo de novo. Mas Nico se lembra dos velhos tempos, quando tinha um chefe particular preparando refeições luxuosas com ingredientes caríssimos. Mesmo assim, ela sempre rejeitava aqueles pratos, porque, para ela, o que importa não é luxo, e sim nutrição. Mais tarde, naquela noite, a ruiva se tranca no quarto devorando fast food como se estivesse faminta, mas
a curiosidade vem. Ela desce até a cozinha, não vê Yu por perto, e encontra uma mesa farta esperando. É aí que Yu surge de surpresa e lança um verdadeiro ataque nutricional, explicando que o jantar está cheio de proteínas, vitaminas e minerais, mais do que suficiente para deixá-la em forma. E ainda revela seu molho secreto para deixar tudo mais saboroso. Sobrecarregada com todas as informações, Nico finalmente admite a derrota. Já Yu desaba, completamente esgotado. Depois de passar o dia inteiro conversando com um especialista em dieta só para preparar o jantar perfeito para ela. Quando Nico percebe o esforço absurdo que ele colocou nisso, fica vermelha como um tomate maduro. E sem ter mais como resistir, decide experimentar assim que a comida toca sua boca. Ela se surpreende e pede para ele dar os parabéns ao chefe. Nesse momento, Yu começa a se perguntar se realmente é possível conquistar Nico pela comida. Do mesmo jeito que ele doma gato no Minecraft, mas a cara atrapalhada dele a deixa desconfortável. Enquanto isso, Miwa, que já estava babando só de olhar a mesa, tenta descer escondida para beliscar algo. Só que Yu pega ela no flagra e começa a bombardear com informações nutricionais, até ela desistir e sentar-se à mesa como uma pessoa normal. Quando descobre que ele também preparou a refeição pensando nela, Nico passa a respeitar Yu ainda mais. Miwa, claro, não perde a oportunidade de cutucar a irmã. Repara que Nico tá com uma expressão suave menos, coisa rara menos, e também aponta que ela engordou um pouquinho. Nico retruca na hora, dizendo que Miwa também não tem corpo de modelo. Mas Miwa só ri, dizendo que pelo menos os atributos estão no lugar certo, enquanto o resto vai direto para turbinar o cérebro de gênio dela. Yu, satisfeito em ver as irmãs conversando, nem percebe que Kazuki chega, e como sempre, ela fica imediatamente enojada de ver todo mundo comendo junto, como se fossem uma família feliz. O Lorde do Arroz Integral aparece e oferece para ela um prato cheio de benefícios. Arroz integral com vitamina B12 para a pele e um salmão marinado, cheio de antioxidantes, para acabar com o estresse do trabalho. Por pouco, ela não cai na conversa, mas fecha a cara e rejeita, dizendo que não vai se deixar encantar como as irmãs fracas. Nico se irrita e defende Yu, mas Kazuki deixa claro que não é contra a ideia de família. Ela só não aceita comer a comida de um plebeu na mesma mesa que todo mundo. E assim, o último fio de autoestima de Yu some para o além, deixando ele com a cara de quem acabou de perder a avó. Para animá-lo, Nico pega o prato da mão dele e começa a comer. Mas Yu reage na hora, avisando seriamente que, se ela continuar roubando porções extras, vai acabar virando um ursinho fofinho e gordinho. Miwa fica sem entender se ele quer que elas comam ou não. Nico quase explode de raiva com a ousadia, mas Yu declara com toda a calma que é seu trabalho controlar tudo que entra e sai do corpo dela. A frase absurda faz Nico quase ter um colapso de vergonha. 3 dias já se passaram desde que Yu foi morar com as irmãs Mikadono. Mesmo com todos os esforços, Kazuki continua se recusando a tocar em qualquer coisa feita pelas mãos imundas dele. Mas Yu lembra das palavras do pai dela. Ele precisa ajudar as garotas a alcançarem seu potencial máximo. Inspirado, ele monta o Plano A. No intervalo da escola, gritos ecoam pelos corredores. Um grupo de garotas cerca Kazuki, tratando-a como uma celebridade. A popularidade dela deixa Yu boquiaberto, mas ele toma coragem, abre um sorriso e acena para a multidão. As meninas, no entanto, reconhecem ele na hora, aquele fracassado sem talento. Kazuki, sem perder tempo, manda ele sumir dali, antes que estrague sua aura divina com a energia de perdedor. O olhar dela para ele é como se fosse papelide. Nico usado a mas Juju, persistente, chama ela de malvada e anuncia que passou a noite inteira acordado para preparar algo que só ele poderia oferecer e que ela, com certeza, iria adorar. Obviamente, tá falando da comida. As garotas ficam em choque e Kazu, furiosa, grita para ele parar de enganar todo mundo com suas insinuações nojentas. E ainda promete que quando chegar em casa, vai fazê-lo pagar por isso. Só que essa reação acaba piorando ainda mais a situação. O exército de fãs de Kazuki a bombardeia com perguntas e Yu aproveita a confusão para escapar. Mais tarde, ele se encontra com Nico para traçar um plano de como conquistar a aprovação de Kazuki. Mas acaba chocado ao perceber o quanto o clube de karatê depende dela. Só que, assim que coloca os olhos nele, Kazuki lembra da declaração absurda que ele fez no dia anterior. E a ousadia dele aparecer de novo a deixa furiosa. Seus fiéis súditos questionam quem é esse idiota que ousa chamar a rainha pelo primeiro nome. Mas basta um olhar gélido dela para todo mundo sair correndo. E o entende na hora. Se continuar assim, não vai sair dali inteiro. Restava apenas uma carta na manga, menos Miwa, em outra sala. Miwa está distraída jogando shogi no celular quando ouve as colegas quebrando a cabeça com um problema. Ela faz as contas rapidinho e solta, sem dó, que elas só podem ter deficiência de neurônio para não conseguirem resolver algo tão fácil. As meninas vão embora tentando salvar a pouca dignidade que restava. Yu observa tudo. Ao entrar na sala, ele percebe o clima diferente de Miwa na escola e controla a empolgação. Educado, convida ela para almoçar na cafeteria, mas recebe um sonoro sai fora. Mesmo assim, ele insiste e Miwa acaba saindo apressada, enquanto Yu a segue pela escola inteira. Ela tenta despachá-lo, mas, no fim, os dois acabam rindo
como se fosse uma brincadeira de paga-paga. Depois da corrida, os dois, nada atlético, estão ofegantes como cachorros asmáticos. Yu comenta que ela parece ser a garota silenciosa da sala. Miwa confessa que não consegue se relacionar com as conversas rasas das meninas do colégio, menos afinal, ela é de sangue real. Yu responde que entende bem esse sentimento. Ela, confusa, pergunta como isso seria possível. Ele então, cheio de confiança, diz que também é um tipo de realeza, rei da baixa estatura, da burrice e do fracasso. Apesar do rostinho bonito herdado da mãe, Yu tenta mostrar que ser diferente não é algo ruim. Mas, no meio do discurso motivacional, simplesmente esquece o que estava falando, deixando Miwa irritada. Depois de zoar ele um pouco, ela o chama de Baka, o seu pequeno Baka. No almoço, Yu conta que está procurando uma forma de conquistar Kazu, porque já está sem opções. Miwa lembra que, quando tinha 3 anos, viu sua irmã muito feliz porque a mãe tinha preparado uma refeição especial só para ela. Mas é só isso que ela recorda. Yu fica em choque, já que ele mal lembra do que fez 5 minutos atrás. Ainda assim, pega essa dica e começa a pensar quais pratos a mãe poderia ter feito nesse momento. Kazuki aparece, pálida como um zumbi. Ao ser questionada, cai no chão, estava com febre alta. Mais tarde, no quarto, ela insiste que não era nada, só cansaço. Mas Miwa queima a mão só de encostar na testa dela. E Nico tenta colocar uma compressa gelada enquanto a irmã teimosa resiste. É aí que Yu aparece com uma tigela de mingau. Irritada, Kazuki expulsa todo mundo e chora sozinha por causa da sua fraqueza. Yu percebe que ela sabe como é frágil, mas mesmo assim, nunca deixa de ensaiar. Ele deixa um mingau na porta, mas da segunda vez, ela devolve, cansado. E Yu invade o quarto da Gremlin ingrata e leva uma bronca. Só que, ao tentar expulsá-lo, as pernas dela falham e ela cai em câmera lenta, menos direto nos braços dele, que já estava pronto para ser o colchão humano. Fraca? Pergunta por que ele não a deixa em paz. Yu responde firme, quer que ela melhore logo para não perder ensaios, e até se oferece para dar aulas particulares.